Maravilhoso, queridos, quando nós podemos estar na presença do Senhor. E eu quero crer que cada vida, cada família, nos seus lares tem tido essa oportunidade. Esse tempo maravilhoso de estarmos crescendo na presença do Senhor. Apesar do isolamento social, apesar dessa pandemia, nós temos tido a oportunidade também de estarmos em família, de podermos estar crescendo, sendo edificados na presença do Senhor. E as minhas orações são que o Senhor possa nos ajudar a confortar todos aqueles que sofreram perdas, solidão, problemas de saúde, conflitos relacionais, problemas financeiros e outras dificuldades. Eu sei também que alguns comemoram o fato de terem passado ilesos por essa pandemia, de terem conseguido superar a enfermidade, os problemas que surgiram. Esse forte contraste pode deixar algumas pessoas derrotadas, desencorajadas. Assim, onde podemos pedir ajuda quando a vida parece sem esperança? Quando não vemos nenhuma solução de esperança frente aos problemas, a maioria de nós quer a companhia de alguém que já passou por uma situação semelhante e entende a nossa luta. Talvez seja por isso que nós nos identificamos tão facilmente com alguns personagens da Bíblia, como Davi, o apóstolo Paulo, que experimentaram o desencorajamento, a frustração, o medo em meio às aflições. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 8, Paulo escreve sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele diz: fomos sobrecarregados excessivamente, além de nossas forças, de modo que desesperamos até da vida. Essa experiência foi tão esmagadora que Paulo não via saída. Ele sentiu que a sua vida estava prestes a desmoronar, a terminar. E no verso seguinte, no verso 9, ele diz: de fato, tínhamos a sentença de morte dentro de nós. Se você se sente lentamente pressionado pela desesperança, pelo acúmulo de estresse cotidiano, a sua vida tem sido revirada por uma situação extremamente difícil e dolorosa, o que você precisa é de uma palavra de incentivo. E a palavra grega, no original, que trata de conforto, de incentivo, de encorajamento, tem um sentido de chamado para ajudar. E é exatamente disso que nós precisamos quando estamos sobrecarregados. Alguém que fique conosco, caminhe ao nosso lado através do vale escuro e de alguma forma nos erga quando ficamos fracos. Você sabe quem é o amigo mais chegado que o irmão? O Senhor é a nossa fonte de encorajamento. Quando Paulo estava no seu ponto mais crítico, o Pai das misericórdias e Deus de todo o conforto apareceu para encorajá-lo no meio de sua aflição. Você vê o Senhor como incentivador ou você enxerga Deus apenas como um juiz condenador para a sua vida? Às vezes, nós desenvolvemos uma perspectiva distorcida de Deus e não incluímos o encorajamento como um de seus atributos. O Senhor trabalha para nos erguer, nos dando conforto e apoio em meio às nossas adversidades. Deus cuida de nós com ternura, como seus filhos. E Ele prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Mesmo quando sentimos que estamos sozinhos em nossas lutas, Deus está conosco, nos levando quando não temos mais forças para continuar. Se nunca tivéssemos problema, nunca conheceríamos esse aspecto reconfortante de Deus, ou mesmo jamais nos dependeríamos dele como deveríamos. De fato, Ele às vezes permite que nós passemos por grandes sofrimentos e dificuldades, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Senhor. Ele governa soberanamente todas as situações que enfrentamos, estabelecendo limitações na intensidade e
e determinando a profundidade, o comprimento e a escuridão do vale em que andamos. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Tudo com o objetivo de nos fazer parecer mais com Jesus, seu Filho amado. E não somente isso, mas também para mantermos um relacionamento mais próximo com o Senhor. Amanhã, nesse próximo domingo, 21 de junho, a nossa devocional será sobre o milagre de Jesus andando sobre as águas. Esse é um momento em que Deus mostra todo o seu cuidado conosco. E esse cuidado nos incentiva a prosseguir, a avançar, mesmo quando a nossa fé é dúbia, mesmo quando estamos fragilizados. Ele está lá para nos socorrer. É por isso que quando Pedro grita, salva-me, o Senhor estende a sua mão em sua direção e o apoia, e o segura, e o conduz para um lugar seguro. Mas alguém poderia perguntar, pastor, mas como Deus nos encoraja? Com tantas garantias de conforto na palavra de Deus, por que existem momentos em que nós podemos não senti-lo? Por que às vezes vem um vazio em nossas almas? Queridos, nós estamos lutando e afundando, e sentimos como se Deus não estivesse lá conosco, ou seja, como se Ele tivesse nos deixado por nossa própria conta e risco. Talvez o problema seja que não nos valemos dos seus meios de encorajamento. Deus coloca meios que nos incentivem a prosseguir, a ver que a sua presença é constante. A nossa primeira resposta à dor ou aos problemas deve ser ir ao Senhor em oração. Queridos, a gente precisa entender que é derramando todas as nossas perguntas e preocupações a Ele, como nosso Pai amoroso, que nós vamos ouvir dEle a resposta, o conforto, o alento, o socorro, aleluia! Deus está sempre conosco, onde quer que formos e o que estivermos fazendo. Nossas circunstâncias podem nos fazer sentir o contrário, mas se encontrarmos um momento para termos comunhão com Deus, poderemos ser preenchidos com a sua luz, com a sua sabedoria, com o seu amor, com o seu poder, com a sua paz. Ele não nos abandona. É por isso que devemos buscá-lo em oração. É por isso que durante toda essa semana participamos de live de oração. É por isso que nós clamamos a Deus em oração nos nossos lares, na casa do Senhor. Mas segundo, em tempos de dor, de angústia, podemos ir em oração à palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ler e entender o que está contido nas Sagradas Escrituras. Essa é uma das principais maneiras pelas quais o Senhor fala conosco e restaura a nossa esperança. O salmista, ele diz, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Este é o meu conforto na minha aflição, porque a tua palavra me reviveu, aleluia. É a palavra de Deus que nos traz vida, renova as nossas forças. Se você não sabe por onde começar, vá para o livro de Salmos. Lá você vai encontrar Davi chamando a Deus em desespero e ao mesmo tempo se aproximando dele, porque ele sabe que é no Senhor que ele encontra o seu consolo. Também podemos, amados, obter encorajamento a partir dos relatos bíblicos de pessoas como Paulo, que sofreram enquanto confiavam no Senhor. À medida que o Espírito Santo implanta a palavra de Deus em nosso coração e mente, a nossa perspectiva muda. Compreenderemos, queridos, a afirmação de Paulo quando diz que as nossas provações na terra são apenas momentâneas, comparadas ao peso de glória que nos espera. Amados, nós temos a eternidade na presença do nosso Deus. Não permitamos que as lutas, as provações deste mundo venham a tirar o nosso foco do Senhor. Possamos confiar nele. As nossas circunstâncias podem não mudar,
mas a nossa atitude mudará. Porque mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, podemos confiar. Em vez de focar nas nossas dificuldades e dores, nossos olhos deverão estar fixos no Senhor e em sua palavra, e a nossa confiança nele aumentará. Mas, queridos, o encorajamento de Deus também nos é dado por meio dos irmãos que creem. Os cristãos não devem viver isolados, mas como uma comunidade de crentes que se amam e se importam uns com os outros. Quando uma pessoa está lutando, as outras se aproximam para ajudar. E à medida que cada um de nós se aproxima de Deus e percebe que Ele nos conforta, somos então capacitados a encorajar outros com o mesmo conforto que recebemos. É Deus que nos ajuda a viver em comunidade. Não somos perfeitos, somos falhos. Vamos encontrar imperfeição também nos irmãos, mas apesar disso, é o Senhor que nos une, é o Senhor que nos faz corpo, que nos faz igreja, que nos traz comunhão uns com os outros. Desse modo, como reagimos ao desânimo é crucial, queridos, porque pessoas às vezes acabam ficando ensimesmadas, se fechando, mas a palavra de Deus diz que a nossa reação não deve ser essa. Essa é uma das táticas escolhidas por Satanás, que é o desânimo. Se ele puder nos levar ao desespero, o nosso crescimento espiritual será limitado. A nossa produtividade na casa do Senhor, no servir ao povo de Deus, será prejudicado e a nossa adoração será impedida. Muitas vezes começaremos a pensar que Deus nos abandonou ou está com raiva da gente. Mas é nesse momento que devemos lembrar que Ele é quem pode trazer esperança e encorajamento em nosso tempo de necessidade. Muitas vezes queremos que Deus cumpra nossas ordens e nos resgate imediatamente, mas o que Ele está nos oferecendo é muito maior. Talvez você tenha pedido ajuda ao Senhor, mas ficou desapontado por Ele não ter mudado a sua situação, porque Ele não atendeu o seu pedido conforme o que você queria. Frequentemente, queremos que Deus cumpra as nossas ordens e nos resgate imediatamente, que nos dê a resposta no nosso tempo. Mas o que Ele está nos oferecendo é muito maior. O que Ele está nos oferecendo é o seu conforto, que resulta em conhecê-lo. Amados, naqueles momentos tranquilos, a sós com o Senhor nos oferece força e encorajamento para perseverarmos, e graça para confiarmos e nos deleitarmos somente nele. Não há nada no mundo que corresponda à intimidade que encontramos em sua presença durante esses momentos de necessidade. Eu quero crer que muitos, durante esses dias de isolamento, de enfermidade, de luta, de dúvida, têm buscado a resposta no Senhor. E eu oro para que você viva com confiança e ame com ousadia, e que ao se aproximar de Deus e da igreja, o seu povo, você descubra a graça de ser totalmente dele. Você é propriedade exclusiva do Senhor. É do Senhor a sua vida. Os seus projetos, os seus sonhos pertencem ao nosso Deus. O nosso futuro está nas mãos daquele que é Criador dos céus e da terra. Eu queria nesse momento orar, encerrar